Olá pessoal, meu nome é Roberta Mancuso, eu sou atriz, sou professora da Oficina da Emoção, que é um curso livre de teatro para atores e não atores, criado e desenvolvido por nós do Teatro de Roda. O Teatro de Roda é uma companhia tradicional do Rio de Janeiro, com quase 40 anos de trajetória, criada pelo Máriozinho Teles em 1983. E a Oficina da Emoção é uma das nossas atividades. Nas nossas aulas, nós utilizamos um apanhado de jogos teatrais baseados na metodologia do Teatro de Roda e do Augusto Boal. E a nossa proposta hoje é compartilhar com vocês alguns desses jogos adaptados para esse formato virtual imposto pela pandemia da Covid-19. Mas antes, vamos dar uma localizada. Quem foi Augusto Boal? Augusto Boal foi um grande encenador brasileiro, criador do Teatro do Oprimido. A gente já vai falar do Teatro do Oprimido daqui a pouco, mas ele foi uma figura muito marcante como autor e como diretor para o teatro no Brasil e no mundo todo. O Boal é conhecido internacionalmente e o Teatro do Oprimido é praticado em diversos países. Mas o que é o Teatro do Oprimido? O Teatro do Oprimido é um conjunto de técnicas, exercícios e jogos que foram sintetizados pelo Augusto Boal com o objetivo de tornar o teatro mais acessível para todo mundo que queira se expressar através dessa arte. E isso partindo do princípio de que a linguagem teatral é uma linguagem humana e que ela pode e deve ser utilizada por todas as pessoas. Então, o Boal passou toda a vida profissional dele tentando encontrar formas de democratizar o fazer teatral. Ele era um homem marxista e ele acreditava no teatro como uma das armas possíveis para ajudar na luta. Mas isso já é uma outra conversa, para uma outra oportunidade, a gente não vai entrar muito nesse mérito hoje. O que importa aqui agora pra gente é entender que ele sintetizou esses exercícios e jogos para elaborar um sistema chamado Teatro do Oprimido. Vamos ver na imagem. No sistema do Teatro do Oprimido, o espectador se torna ator da sua própria história conforme ele vai se apropriando dos meios de produção teatral. Ou seja, conforme ele vai se apropriando dessas técnicas que ele precisa para se expressar através do teatro. Na Oficina da Emoção, a gente utiliza algumas dessas técnicas. Vamos falar um pouquinho disso. O teatro pode ser feito em qualquer lugar, inclusive no teatro, e por qualquer pessoa, inclusive por atores. Para o Boal, o teatro, para ser popular, ele precisa ser acessível ao público. Ponto. Para o teatro ser popular, ele não precisa necessariamente rejeitar formas tradicionais, como, por exemplo, o modelo de palco italiano. A gente pode sim fazer teatro atrás de um caminhão, na rua, dentro de um elevador, dentro de um galpão abandonado. A gente pode fazer teatro em qualquer lugar onde a gente acredite que vai estabelecer uma comunicação melhor com o público com quem a gente deseja se comunicar. Agora, se a melhor forma de comunicação com esse público for, por exemplo, num palco italiano tradicional, então a gente pode e deve ocupar esse palco. Fazer teatro pressupõe compreender com qual público nós estamos nos comunicando e tentar estabelecer a melhor forma de comunicação com esse público. E isso vai direcionar toda a estética da minha cena. Isso vai direcionar todos os símbolos que eu utilizo no meu espetáculo para me fazer ser compreendida. Isso vai orientar todo o conjunto de significados que eu utilizo para construir coletivamente, junto do espectador, um significado ou muitos significados. Entende? Porque, apesar do que muitas vezes nos é contado, nós, artistas, não somos seres especiais, detentores de um poder especial de transmitir uma mensagem. Muito pelo contrário. A cena, assim como a vida, é fluida, é cheia de movimento. E as mensagens não estão prontas. Elas estão ali, sendo construídas a cada momento, em cada coisa. Tanto por quem está dentro, e também por quem está fora.
pelos atores, pelos diretores, pelos espectadores, por todo o conjunto de pessoas que constroem aquela obra. Então são múltiplas as mensagens e elas vão sendo construídas coletivamente pelo olhar de quem faz e pelo olhar de quem vê. E isso acontece à medida em que se estabelece uma comunicação. É isso que determina a estética da cena, a forma, o lugar. Então, para eu conseguir estabelecer uma boa comunicação, qual que é a melhor forma? É dentro de um elevador? É num palco tradicional? É fazendo 500 apresentações para 500 pessoas? Ou é fazendo uma única apresentação para essas mesmas 500 pessoas? É esse princípio comunicacional que vai estabelecer onde nós vamos fazer o nosso espetáculo. E, naturalmente, vão surgir novas formas, sem que a gente precise se preocupar tanto em rotular onde o teatro deve ser feito ou como ele deve ser feito. E esse, inclusive, é um debate muito importante para esse momento em que a gente está vendo surgirem tantas produções utilizando os recursos das plataformas digitais, né? Diversos espetáculos sendo apresentados virtualmente, espetáculos sendo adaptados, espetáculos sendo criados utilizando os recursos da web. Isso tudo é muito legal. Mas aí também tem diversos artistas que legitimamente se questionam: mas espera aí, isso é teatro? É teatro? Pode ser teatro sem o elemento essencial da presença? Mas por que não? Se as formas sempre se modificam, se até esse conceito de presença está sendo ressignificado nesse momento, a realidade sempre vai ser nova. E é justamente por isso que as formas também se renovam, porque a gente precisa responder com elas aos desafios de novas realidades. Nesse momento a gente está enfrentando o desafio de uma pandemia. A forma de comunicação agora é a tela do celular. O onde agora é a tela, é a nossa casa. Isso vai afetar tudo. Vai afetar todos os signos, todos os significados, todas as dramaturgias. A forma de comunicação agora é essa, a gente está se comunicando pela tela de um celular. Então acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai trazer alguns exercícios e jogos que a gente trabalha na oficina de emoção, adaptados para esse formato virtual. Nós separamos 3 exercícios para apresentar aqui hoje. Mas antes, vamos voltar lá naquela frase do Boal? Vamos ver aí na tela. O teatro pode ser feito em qualquer lugar, inclusive no teatro, e por qualquer pessoa, inclusive por atores. Então, nós já vimos onde o teatro pode ser feito e quem pode fazer teatro. Nós já vimos que para o Boal, qualquer pessoa pode adquirir as técnicas necessárias para usar o teatro como um meio potente de comunicação. E isso a qualquer momento da vida que a pessoa sinta necessidade ou vontade. Agora, uma outra coisa importante é que para o Boal, a comunicação através do teatro podia ser muito útil nas transformações sociais. Por isso ele acreditava que era importante um processo de alfabetização na linguagem teatral. E esse é outro princípio norteador do nosso trabalho. Entender que todas as pessoas são potencialmente criativas e buscar descobrir qual processo de sensibilização precisa ser realizado para que essas potencialidades sejam liberadas. Vamos falar agora de como se dá esse processo de alfabetização na linguagem teatral e também desse processo de sensibilização, porque isso fala bastante do nosso trabalho na oficina da emoção. Então, a gente já sabe que o espectador é o elemento fundamental para a comunicação através do teatro. A gente também já viu que no teatro do oprimido, o espectador se torna ator da sua própria história. E para isso ele precisa se apropriar das técnicas teatrais. Agora, acontece que cada um e cada uma de nós desempenha uma série de papéis na vida e na sociedade que a gente vive. E muitas vezes esses papéis se tornam máscaras sociais, que se colocam como obstáculos para a nossa potencialidade criativa. Vamos falar um pouquinho dessas máscaras sociais? Para o Boal,
Essas máscaras sociais são formas rígidas, pré-estabelecidas, que a gente acaba adquirindo devido a um papel que a gente desempenha, ou seja, devido à função social que a gente exerce. Muitas vezes, isso vai afetar a nossa forma de andar, de falar, a maneira como a gente pensa e também que a gente se expressa. O nosso corpo, muitas vezes, acaba se tornando mecanizado devido a um trabalho repetitivo, por exemplo. Uma pessoa que trabalha num escritório 8, 9 horas por dia, ela possivelmente vai ter essa região do pescoço, da cervical, bastante tensionada. E isso possivelmente vai condicioná-la a determinados gestos específicos e, consequentemente, vai limitar a sua possibilidade de criar movimentos novos, né? De criar gestos verdadeiramente expressivos fora do cotidiano. E por isso que para a gente conseguir ampliar o nosso repertório de movimentos, a gente precisa antes buscar trabalhar essa desmecanização dos nossos corpos, já que o nosso corpo é a ferramenta principal que a gente tem e a mais expressiva na linguagem teatral. Na oficina da emoção, nós trabalhamos esse processo de sensibilização e desmecanização dos nossos corpos com uma série de exercícios e jogos do teatro do oprimido. E muitos deles foram adaptados para esse formato virtual. Então, nós podemos sim descobrir novas formas e novas possibilidades estéticas. Como que é um corpo em interação com a tela? Vamos ver a seguir? O primeiro exercício que a gente vai fazer é o hipnotismo colombiano. Esse é um exercício muito bom para levar o corpo dos integrantes a lugares inusitados, através de movimentos que eles não costumam fazer no dia a dia. Originalmente é um jogo realizado em dupla. Uma pessoa vai hipnotizar a outra com a palma da sua mão. O participante que está sendo hipnotizado não pode em nenhum momento tirar os olhos da palma da mão do colega, o que está realizando a hipnose. Assim, acompanhando a palma da mão do colega, vai naturalmente mexer as articulações do seu corpo e experimentar movimentos não habituais. É muito importante orientar a pessoa que está hipnotizando de que não é uma competição. Os participantes jogam juntos e por isso é necessário fazer movimentos com a palma da mão que o colega vá conseguir acompanhar com o corpo. Adaptando esse exercício para o formato virtual, fizemos a hipnose com o dedo. O mais interessante desse jogo sendo realizado através da tela é poder efetivamente se relacionar com a tela, aproximar e afastar, descobrir ritmos e velocidades diferentes, ausentar-se completamente da tela, deixar apenas um fragmento do próprio corpo, apenas a mão, apenas o pé, assim vai. Numa cena virtual, a nossa relação com a tela é fundamental. Tudo está significando alguma coisa. Podemos usar e abusar dessas possibilidades. O segundo exercício que vamos fazer é de som e movimento. O exercício também é em dupla e, nesse caso, uma pessoa vai se abster da imagem para produzir uma série de sons, enquanto a outra vai produzir com o próprio corpo os movimentos gerados por esses sons. Na adaptação desse jogo para o virtual, nós procuramos trazer uma paisagem sonora que faça parte do nosso cotidiano em quarentena. E verificar como o nosso corpo pode responder a esses sons de forma extra-cotidiana.
Por último, o exercício do teatro-imagem, em que os facilitadores ou facilitadoras do exercício vão propor alguma emoção abstrata e os jogadores precisam responder a isso com uma imagem corporal. Na adaptação para o formato virtual, sugerimos sentimentos que sejam comuns durante o período da quarentena, como saudade, ansiedade e medo, por exemplo. Além disso, buscamos novamente nos relacionar com o dispositivo tecnológico que estivermos usando, criando imagens nas quais o próprio dispositivo seja relevante. Tédio. Saudade. Ansiedade. Medo. Conexão. Então é isso, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter acrescentado de alguma forma. Se vocês não conhecem o nosso trabalho e caso queiram conhecer, a gente está nas redes sociais. O nosso Instagram é @teatro de roda. E até uma próxima oportunidade.